A Série A do Campeonato Brasileiro já começa sábado e essa competição que todos nós amamos vem com a primeira rodada recheada de jogão, grandes times entrando em campo, times que não estão em uma boa campanha também entram em campo. Então nesse vídeo a gente vai falar sobre tudo que pode acontecer nessa primeira rodada e no Salve, torcedores e torcedoras apaixonados pelo futebol brasileiro. Como é que vocês estão? Bem-vindos ao canal Placar Total, onde falamos do seu time de coração sem clubismo. E o papo agora é Brasileirão Série A. E esse Brasileirão promete. Agora que 4 times subiram da Série B, teremos uma competição diferente da do ano passado. Muita coisa nos espera, surpresa, favoritismo. Então, se você gostar do canal, quiser dar aquela moral, não se esquece de se inscrever, compartilhar. Se curtir o conteúdo, deixa o like. Então, antes de começarmos o vídeo, vamos começar logo pela primeira partida que vai estrear esse Brasileirão Série A de 2024. Nós teremos Internacional e Bahia. O Inter que vem de uma fase bem desagradável, bem desconfortante. Tá fazendo uma má campanha na Sul-Americana, tem risco de perder a vaga no mata-mata. Foi eliminado também na semifinal do Gauchão para o Juventude. E nem pense você que o Internacional mostrou superioridade que não mostrou. No Alfredo Jaconi foi um jogo morno, que o Internacional e o Juventude empataram. E já no jogo de volta, que seria na Beira-Rio, o Internacional entrega o título, entrega a final pro Juventude. Então o time tem que se ligar nisso, 4 jogos sem vencer, 4 jogos sem marcar. O Inter vai ter que se reformular, vai ter que agradar a torcida também, a torcida já vem irritada. O Colorado vai ter que enfrentar em casa o Bahia. O Tricolor também vem numa fase mais ou menos assim, tá na semifinal da Copa do Nordeste. Esse é o melhor ponto do Bahia até agora. O Bahia mostrou uma superioridade nessa Copa do Nordeste. Perdeu apenas 2 vezes, sendo que uma delas o time foi reserva, completamente reserva. Ou seja, o Bahia está mostrando uma superioridade lá pelo lado do Nordeste, mas perdeu o título por Vitória, e isso foi algo que abalou o time. Não tanto quanto o Inter, porque o Bahia está melhor que o Vitória na Copa do Nordeste, o Vitória que não passou para a fase de eliminatórias. Então vai ter esse confronto entre Inter e Bahia. Lembrando que em 2023, quando esses dois times se enfrentaram com o mando de campo do Internacional, aquela campanha horrível do Bahia, o Internacional venceu por 2-0. E mesmo apesar dos tropeços do Internacional, que o Internacional não está bem na campanha e tal, eu coloco que o Internacional vai ser favorito para esse jogo na Beira-Rio. Eu acho que o time não vai decepcionar mais, que nem fez na semifinal do Gauchão. Eu acho que para Brasileirão o time vem mais atencioso, vem mais prestativo, vai prestar mais atenção nesse primeiro jogo, não quer começar com a derrota, tá? Mas assim, o tricolor baiano também tem capacidade de vencer o Inter, tá? Pode ser uma surpresa, mas para mim o favoritismo tá todo. Beleza, o segundo jogo que teremos amanhã será entre Criciúma e Juventude no mesmo horário que Inter e Bahia. Começando pelo time catarinense, que vem de uma ótima campanha, vem de uma campanha excelente, derrotou o clássico contra o Avaí, derrotou o clássico contra o Figueirense, perdeu apenas uma vez em casa contra o Brusque. O quadricolor realmente fez uma ótima campanha também no estadual, menos na primeira fase. O majestoso, o Heriberto Rios, vai ser um fator que vai definir a vida do Criciúma, se o Criciúma vai subir ou se o Criciúma vai descer. O que eu estou querendo dizer com isso? Fator casa. A torcida do Criciúma, o relaxamento em casa em si, o conforto em casa, faz o time jogar melhor. Como na semifinal do Catarinense, que o time derrotou o Barra em casa. Tinham saído perdido. Mas enfim, partindo agora para o Verdão, o Juventude vem de uma das melhores partidas da temporada para os caras. Foi a partida contra o Internacional. Os caras mandou muito bem, cara. Os caras jogou que vocês não tá ligado. Mandou. Foi uma ofensividade que o time adotou.
ficou esperando também, às vezes se recuando mais, foi dominando o Inter uma vez ou outra e acabou dando certo. O time levou para os pênaltis, teve seus erros nos pênaltis, teve, mas eu acho que o Juventude mostrou melhor futebol que o Internacional. O Internacional está decepcionando muito. Mas enfim, na temporada passada, na Série B, esses dois times se enfrentaram com o mando de campo do Criciúma também. E acabou com a vitória do Juventude por 1-0. Ou seja, para esse jogo vai ser o contrário. Eu acho que o favorito para esse jogo é o Criciúma. Eu vou colocar. Pode dar um empate também, os dois times vêm da Série B, não querem perder logo no primeiro jogo, seria muito decepcionante perder no primeiro jogo. Mas, de agora, o favorito é o. Será um pouquinho mais tarde que as duas anteriores, será entre Fluminense e Bragantino. O Flu vem de uma boa campanha, só foi eliminado ali pro Flamengo na semifinal, clássico Fla-Flu. O Fluminense não aguentou. O Fluminense não tá se dando bem em clássico, tá? É uma coisa que tá decepcionando bastante o time. Não venceu o Vasco, não venceu o Botafogo, não venceu muito menos o Flamengo. O Flamengo tá numa campanha excelente. No Maracanã, o Fluminense vai lutar para vencer o Bragantino. O Bragantino que tá se tornando uma surpresa, uma estrelinha ali do Brasil. Eu acho que o Bragantino tá evoluindo conforme o tempo. Tanto é que o time chegou em G6. Ano passado era quase cogitado se o time ia ficar no G4. Ficou apenas abaixo do Botafogo ali e poderia ter chegado até o G5. Um time que não era tão conhecido assim, um time que não era forte assim. Eu lembro da época que era apenas Bragantino, não tinha nem o Red Bull. O time era da Série B, tinha um monte de coisa. Com relação ao Red Bull Bragantino agora, o Red Bull Bragantino não consegue mais ir bem nos campeonatos estaduais. Não é um dos quatro grandes no futebol paulista, mas está se revelando. Perdeu na semifinal para o Santos de 3-1, mas venceu o Santos na primeira fase, então estão quites. Empatou com o São Paulo, perdeu para o Palmeiras. O Bragantino conseguiu. O Massa Bruta tá numa boa campanha, vai tentar vencer ali o Fluminense, mas assim, de agora é óbvio que o favoritismo é do Fluminense. O Fluminense está muito bem na Liberta. Já o Bragantino, apesar de ter ganhado esse primeiro jogo, não quer dizer nada. A gente vai ver isso conforme o tempo vai se passando. Mas de agora, em pleno Maracanã, a terceira será entre São Paulo e Fortaleza. O Tricolor vacilou um pouco ali, começando pelo Tricolor Paulista, né, que os dois são tricolores, mas o Tricolor Paulista meio que vacilou no primeiro jogo da Libertadores, perdeu para o Talheres, mas se recuperou, venceu o segundo jogo. Com relação ao estadual, não teve mais o desempenho que era antes. O São Paulo foi eliminado pro... Cara, a eliminação pro Grêmio Novo Horizontino foi feia. Em pleno Morumbi. Sem esquecer o S, obviamente. Mas em pleno Morumbi, o São Paulo perdia a moral para um time que nasceu aqui na década de 2010. Você tá ligado no que é isso? São Paulo vem... Cara, tirando a Libertadores, o São Paulo foi um completo fiasco. Foi dúvida ainda na última rodada se o São Paulo ia no mata-mata. Só para vocês terem uma noção. Um time que venceu a Copa do Brasil, não tá honrando tanto. Vai fazer esse jogo no Morumbi contra o Fortaleza. Aí, mano, bora ser sincero aqui. Se o Fortaleza não melhorar, pode lutar sim contra o rebaixamento. O que tá acontecendo com o Fortaleza, rapaz? Foi uma série de resultados negativos. Perdeu, poderia fazer o hexacampeonato cearense. Perdeu pro Vozão, perdeu pro Ceará. Na Copa do Nordeste foi muito ruim. A expectativa era que se igualasse ao Bahia.
mas ficou 10 pontos abaixo. Não era pro Fortaleza fazer isso. Ficou com 8 pontos. Só para vocês terem uma noção, o último lugar do grupo A foi o River do Piauí, ficou com 10. Ou seja, o Fortaleza não conseguiria nem o último lugar no grupo A. Mas passou, vai enfrentar o Altos dia 20. É capaz do Fortaleza ter dificuldade nesse jogo. Não venceu tantos jogos assim. Não venceu o time grande até agora. Vai ter que mostrar superioridade que nem fez no ano passado. Sim, no ano passado o Fortaleza acabou vencendo o São Paulo fora de casa por 2-1. Então o Fortaleza tem que repetir esse feito. Fortaleza tá bem na Sul-Americana, tem que continuar com o futebol que tá apresentando na Sul-Americana. E não com esse futebol que apresentou na, na Copa do Nordeste e no estadual. Mas para aqui, nesse momento de agora, eu coloco o São Paulo como favorito. Eu não sei como vai vir o Fortaleza para o time de amanhã. Domingo, que será Vasco e Grêmio em São Januário. Bora começar pelo Vasco. O Vasco vem de talvez uma das piores partidas da temporada do time. Perder para um time de Série D, por mais que esteja surpreendendo o Nova Iguaçu, foi um resultado terrível para o Vasco. O Vasco teve um placar muito magro contra o Audax Rio. O Lanterna não fez nem pontuação, não fez nem gol. O Vasco venceu com placar magro. O Vasco que não tá em Sul-Americana, não tá em Libertadores, ficou no meio da tabela ali, teve que brigar contra o rebaixamento. E para esse ano eu não acho que o Vasco tá preparado para um G6, por exemplo. Mas eu também não acho que o Vasco esteja a ponto de cair. Eu acho que o time vai se reformulando aos poucos. Tá há 2 anos na Série A, né? Tirando aquela campanha horrorosa de 2023. Teve que lutar contra o rebaixamento. Mas, enfim, o Vasco muito provavelmente vai vir reformulado depois dessa derrota triste para o Nova Iguaçu. Com relação ao Grêmio, tá cometendo muito erro técnico, tá? O Grêmio tá poupando jogadores para a oportunidade de qualquer time da América do Sul, que é a Libertadores. Como que você poupa, deixa o jogador descansar para um negócio que é objetivo de qualquer time aqui do continente? Acho que isso não tem cabimento. Porque se não for para usar os jogadores na Libertadores, eu não sei para que mais usar. O Grêmio vai também ter que se reformular. A maioria dos times vai ter que se reformular. Estão vindo times que estão em uma má campanha. Perdão se eu falei muita palavra reformular, mas porque realmente o Grêmio fez a pior largada do time na história. E para esse jogo no São Januário, é o primeiro jogo aqui que eu vou dizer que o favorito não é o mandante. Eu vou colocar como favorito o Grêmio, mesmo apesar dos tropeços. Conquistou o estadual, eu nem disse, né? Foi até fácil pro Grêmio, depois que o Internacional foi eliminado. Eu até fiquei surpreso quando o Juventude estava ganhando, mas no final deu Grêmio e tá tudo certo. Então, para esse jogo em São Januário, lá no Rio, eu apostaria no Grêmio. Bem, galera, esse foi o vídeo. Vale ressaltar aqui que eu usei o site do ge.com, é lá onde eu encontro a maioria das notícias sobre futebol. Não só isso, como eu encontro tabelas de futebol, recebo simulações, muita coisa que acontece lá. Tem desde estadual até Brasileirão e Libertadores. Então vale a pena você visitar o site do GE. E foi esse o vídeo. Se você tiver gostado, mais uma vez, peço aquela moral, peço aquela inscrição para ajudar o canal a crescer, para me ajudar a falar um pouco mais sobre futebol. Se você gostar do conteúdo também, quiser que eu continue falando sobre a Série A, curte e compartilha, beleza? Então fui, valeu e tchau.